ao invés de você alimentar todos os dias, se preocupar em alimentar o peixe todos os dias, você passe a se preocupar em alimentar o peixe toda vez que a água estiver em condições para que esse peixe aproveite a maior quantidade de nutrientes possível. E aí, com isso, você é tipo o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você para de querer ficar naquela gana, querer acelerar o processo de engorda do peixe, né? Ineficientemente. Porque fornecer ração não significa que o peixe está aproveitando o nutriente. Consumir a ração não significa que o peixe está aproveitando o nutriente. Porque às vezes ele está consumindo e não está digerindo. Está consumindo e está passando. Só está passando. O metabolismo está preocupado com outra coisa. Está preocupado em manter bem outra coisa funcionando, menos o sistema digestivo. Olha outro resultado aqui. Se fosse uma piscicultura, se fosse, né, o resultado que a gente tem aqui da piscicultura de 3 hectares de lâmina d'água, 30 mil metros quadrados, teve uma melhora de 5% na conversão alimentar. Olha o quanto isso trouxe de lucratividade para essa piscicultura. Gente, é dado real isso, tá? 47% a mais de lucro por hectare para essa piscicultura de 3 hectares de lâmina d'água. Em 5% de melhora da conversão alimentar. Olha para quando a piscicultura é ainda maior. Se eu tenho 16 hectares de lâmina d'água, eu tenho aqui uma melhora de 5%. Para esse caso específico dessa piscicultura, a gente teve um aumento de 19% da lucratividade. Ué, Soraya, mas se a piscicultura é maior, eu não deveria ter esse índice, essa lucratividade sendo ainda maior? Que foi o que aconteceu com uma piscicultura de 1,6 em relação a uma piscicultura de 3 hectares de lâmina d'água? Acontece que esses são dados reais. Quanto mais eu consigo trazer a melhora da qualidade d'água, mais isso vai impactar. Então, nessa outra piscicultura, a gente conseguiu ter aí 19% de aumento no lucro com 5% de melhora da conversão alimentar. E olha que 5% de melhora na conversão alimentar é muito, muito, muito simples de conseguir isso. Tendo uma ração de boa qualidade e tendo uma água de boa qualidade. É muito simples. Então, eu estou dando aqui para você o segredo, né? Aproveitando os nossos programas de terça-feira, o segredo de você conseguir uma melhora de conversão alimentar, principalmente ali na qualidade da água. Quando você já está ali, eu já estou com a biomassa certa, eu já estou com uma ração de boa qualidade. Como é que eu busco ainda mais produtividade, mais eficiência no meu sistema? Melhorando a qualidade da água. E não fique achando que melhorar a qualidade da água é você botar, por exemplo, um aerador. Eu vou disponibilizar mais oxigênio. Ok, isso vai acontecer. Mas será que é só oxigênio que é o problema, né? Então, muitas vezes, eu já falei isso várias vezes, né? Que às vezes você diminuindo a biomassa, a quantidade de peixes que você coloca dentro do viveiro, você consegue ter lucratividades melhores, justamente por conta de melhor conversão alimentar. Conversão alimentar. Olha um outro exemplo que eu tenho aqui. Quando a gente tem um aumento de uma melhora, tem que falar melhora, porque a conversão alimentar, ela é melhor quanto menor for o número, tá? Lembrem disso. A conversão alimentar é melhor quanto menor for o número. Então, tem que falar sempre melhor conversão alimentar. Então, quando eu melhoro em 8 ao invés de 5, em 8% a conversão alimentar, então, vamos seguindo o exemplo que a gente tinha, era uma conversão alimentar de 1,7 e a gente teve uma melhora de 8% dessa conversão alimentar. Ela foi para uma conversão alimentar de 1,56, tá? Então, de 1,7, a conversão dessa piscicultura passou para 1,56. Olha o que acontece com a lucratividade das mesmas pisciculturas, tá? Das mesmas pisciculturas que eu citei anterior.
A piscicultura com 1,6 hectares de lâmina d'água, 16 mil metros quadrados. 12% de lucratividade ela tinha de aumento quando melhorava 5% de conversão alimentar. Quando eu melhoro em 8% a conversão alimentar, a lucratividade passa para 20% maior. Só melhorando a conversão alimentar. E essa conversão alimentar foi melhorada nesses casos, nesses 4 casos que eu estou falando para vocês aqui, com estratégia de qualidade de água. Não alimentar o peixe quando o oxigênio está baixo, não alimentar o peixe quando a amônia está alta, não alimentar o peixe quando o nitrito está alto, controlar esses parâmetros de qualidade da água para fazer com que não chegue a ponto de que eu não possa alimentar. Porque se eu faço esse monitoramento, o que acontece? Eu consigo alimentar com frequência, mas alimentar com frequência em bons parâmetros de qualidade de água. Agora, se eu fico só no olhômetro, o peixe subiu boquejando. Se o peixe subiu boquejando, ele já estava há quanto tempo com o oxigênio baixo lá dentro do viveiro? E eu já alimentei ele com oxigênio baixo. Se eu estou só no olhômetro, eu o tempo todo estou alimentando o peixe. O tempo todo não, mas assim, grande parte do tempo, porque horas antes do peixe subir para boquejar, ele se alimentou. E se ele se alimentou com oxigênio 2 miligramas por litro, 1,5 miligramas por litro, 2,3 miligramas por litro, ele não aproveitou bem a quantidade de ração que foi fornecida para ele. Você está piorando a sua conversão alimentar. Quando eu falo para você que você está piorando a conversão alimentar, significa que o peixe está comendo e está jogando dentro da água. Ele não está comendo e crescendo o tamanho do filé mignon, do filé de peixe que ele está formando ali, da posta de peixe que ele está formando ali. Ele não está ganhando peso. Ele come e joga na água. Come e joga na água. Não está aproveitando.